Boa tarde a todos. Boa tarde para o pessoal da Zona Leste, boa tarde o pessoal da Zona Sul, boa tarde Santos. Como é que está o calor aí? Porque aqui está muito quente, imagino que Santos deve estar bem quente também. Mais uma aula, hoje é a penúltima aula do nosso curso e interessante que o nome do nosso curso, né? Que é Estudos sobre a Prática na Reforma Trabalhista, hoje eu acredito que seja a aula mais prática que tem, porque os temas que nós vamos abordar hoje são temas que já estão lá na segunda instância. Então são temas que já entraram aí com efeito imediato, já geraram várias decisões, né? Aliás, a respeito do tema dispensas coletivas que nós tratamos na aula anterior à passada, vocês viram que hoje no nosso site já tem uma notícia de uma decisão a respeito da dispensa coletiva, enfim. Hoje nós vamos tratar dos temas que realmente vão suscitar alguns caminhos que vêm sendo aplicados, né? Vocês vão receber um link para avaliar o curso. É importante que o façam porque é desta avaliação que nós prosseguimos e que nós vamos continuar com temas ligados à reforma, então é importante que façam isso. Também hoje nós temos a notícia que as aulas serão gravadas, editadas e disponibilizadas. Eu até já perguntei para os nossos professores de hoje se concordam, mas eu quero que concordem gravando, para depois não dizer que não concordaram, né? Então, as aulas a pedidos do público serão disponibilizadas e nós hoje vamos continuar naquele mesmo método que nós temos adotado. 1 hora de aula, 25 minutos para as indagações, para os questionamentos, para as perguntas. Teremos um intervalo de 15 minutos e depois retornaremos então para a segunda etapa da nossa aula. E como eu disse a vocês, nós escolhemos alguns professores que já estão dando aulas a respeito desse assunto, professores que escreveram livros ou artigos relacionados a esse assunto, e hoje nós temos o prazer de receber aqui 2 juízes bastante estudiosos, professores, que hoje vão debater, porque apesar desta formalidade deste auditório, o objetivo disso é permitir que várias pessoas participem, o nosso curso tem se pautado por uma informalidade, para que haja essa proximidade entre aluno e professor, né? Nós temos aqui alunos juízes, alunos desembargadores que têm assistido o nosso curso, agora com a gravação e a disponibilização online e também a transmissão simultânea. Nós temos tido, no curso da edição passada, professores, foram 30 mil acessos que nós tivemos, né, de pessoas que acessaram as nossas aulas. Então, é muito importante que a gente consiga compartilhar o conhecimento. Com a tecnologia, o conhecimento tem que ser compartilhado entre as pessoas que se interessam em ouvir. E para começar, nós teremos aqui o professor Gabriel Lopes Coutinho Filho. E o doutor Gabriel é juiz federal do trabalho da 2ª Região, foi juiz auxiliar da presidência do TRT São Paulo, convocado em regime para dedicação exclusiva nos termos da Resolução 72/2009, a partir de 4/10/2010, ex-presidente da Amatra São Paulo, no biênio 2006-2008, diretor cultural adjunto da Amatra São Paulo, no biênio 2008-2010, diretor de comunicação adjunto da Amatra São Paulo,
biênio 2010-2012. Conselheiro da Escola da Magistratura, TRT São Paulo, EMATRA 2, eleito pelo Tribunal Pleno em 2008-2010, mestre estrito sensu em Direito do Estado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre estrito sensu em Direito das Relações Sociais pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, doutorando em Direito do Trabalho também pela PUC, tendo iniciado em 2009, agora tem que acabar, né? Já estamos em 2018, o que é isso? Vai ser jubilado? Ah, já terminou? Então, que injustiça não atualizar o seu currículo. Então, podemos dizer que é doutor pela PUC? Olha, corrigir a tempo, né? Então, doutor pela PUC, pós-graduando em MBA na Administração Judiciária pela FGV. Também já terminou? Também já terminou. Mas que isso, gente? Precisamos atualizar o currículo, né? Também já terminou. Professor da EMATRA São Paulo, professor do Programa de Graduação, Pós-Graduação da FADISP, Faculdade Autônoma de Direito, coordenada pelo professor Arruda Alvim, desde 2001. Ainda é professor? Não é mais professor. Nossa, gente, que coisa, né? Currículo desatualizado. Desculpe a nossa falha, né? Prometemos que no próximo vamos atualizar. Professor do Programa de Pós-Graduação do Mackenzie. Não é mais também? E o que falta aqui que a gente não está atualizado, né? Mas o importante é o seguinte, que terminando, não terminando, sendo professor, não sendo mais, já mudando a vida, o professor Gabriel, o juiz Gabriel, é um estudioso que está sempre se atualizando, inteirado das questões que têm surgido na Justiça do Trabalho, um juiz dedicado e que com certeza terá muito a acrescentar no debate de hoje. Tá? Então, para que a gente cumpra rigorosamente o nosso protocolo, começando e terminando a aula no horário certo, já passo a palavra, então, para o professor Gabriel. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Como eu me sinto muito à vontade, né? Especialmente por estar sendo desatualizado de uma maneira tão graciosa assim, eu quebra um pouco o protocolo, muito mais para dizer do carinho e agradecendo de coração o convite que foi feito pela Jude, com quem eu tenho ligações históricas também, isso é importante, e o convite da professora Regina, da doutora Regina, desembargadora Regina, agora entrando no protocolo, me é de uma honra muito grande, e principalmente porque esse convite vem acompanhado de uma gratíssima surpresa, que é a minha colega de tanto tempo. Hoje fizemos as contas, né? Não vou falar quanto tempo não, né? Melhor, a gente abafa o caso. Mas mais de uma década, tá bom? Pode ser mais de uma década. A Cristina Pedreiro, juíza também do nosso tribunal, que é uma colega ímpar. Né? Fico muito contente de ter aqui ao meu lado. Tá bem? Bem, o tema que me foi dado a tratar é um tema que, como a professora Regina comentou, dá bastante pano para manga, né? Dá bastante pano para manga. Então, eu gostaria, nesse momento, lendo os clássicos, querer ser um oráculo, né? Para poder, que todo mundo olhasse e eu desse para vocês aqui o caminho, a verdade e a luz. Né? Seria bacana, né? Mas o máximo que eu vou poder fazer é, junto com vocês, refletir sobre alguns aspectos que são importantes, e é justamente essa reflexão que pode construir algum caminho de solução. Até porque, com a reforma, está meio que tudo zerado, né? Tudo meio pau a pau. Está todo mundo aqui, ninguém é mestre, ninguém é doutor, está todo mundo ainda encontrando seu caminho. E isso tem que ser um alento para que nós possamos desenvolver, estudar, né? E chegar a conclusões positivas. Pois bem, então vamos... A questão, os temas que eu vou cuidar é custas processuais, honorários e litigância de má-fé. Eu pedi 6 meses para falar sobre esse curso, né, sobre esses temas, mas a professora Regina tem que tratar de 1 hora no máximo, né? Então vamos tentar buscar alguma coisa. Custas processuais. Como a aproximação do curso é mais voltada à prática, não é isso, professora? Nós não vamos aqui fazer muita tergiversação a respeito das questões políticas, ainda que tenham certeza que se nós fôssemos falar sobre política,
nós teríamos bastante mais coisas para falar, não é? Em especial, um ponto que me parece muito complicado, uma legislação que foi talhada, trabalhada, sempre da discussão com a sociedade. Né? Então, nós estamos colhendo aqui muito desse fruto de ausência de diálogo na construção da própria norma. Então, temos que passar por cima disso. Falando de custas, eu acho que o primeiro aspecto que tem que ser ressaltado é que o legislador estabeleceu limites para que o recolhimento desses valores fossem feitos. O artigo 789 da CLT diz que nos distritos individuais teremos a 2% de custas, observado o valor mínimo de 10,64 centavos e o valor máximo de 4 vezes o teto da Previdência Social. O teto hoje no valor total de R$ 22.583. Me parece, Cristiano, que na página da internet de hoje do tribunal tem uma sentença que declarou valores de custas até maiores que esse, mas era no processo anterior. Né? Então, hoje nós teríamos já uma limitação com relação ao valor dessas custas. E há algumas hipóteses em que elas serão cobradas. Primeiro, quando houver extinção do processo, sem julgamento de mérito, no caso de procedência do pedido, quando o valor for indeterminado sobre o que o juiz fixar. Mas, para o nosso dia a dia, há uma coisa importante, que é a ideia de que o acordo também, né, será motivo de cobrança de custas. Em alguma região, me parece que do norte ou do nordeste do Brasil, já houve tempo em que os procuradores da República até cobraram dos juízes que isentaram de custas no seu dia a dia. Isso é um aspecto complicado, porque o juiz, ao declarar que alguém tem direito ao benefício da justiça gratuita, ele isenta as custas até como uma forma de fazer com que a lei seja efetiva. Hoje, nós temos uma questão ligada à justiça gratuita que impõe alguns cuidados para a sua concessão. Nós vamos falar disso a contínuo, mas é relevante que, nas questões de acordo, quando houver acordo, se não for convencionado de outra forma, o pagamento das custas deverá fazer parte desse acordo e os dois reclamantes e reclamados pagarão cada um a sua parte, partes iguais, 50%. Né? Uma outra questão prática que nós vamos ver muita discussão é relativa à ausência do reclamante. Na hipótese do autor estar ausente da audiência inicial, portanto, o processo fatalmente será arquivado, será também cobrado o valor de R$ 2.000, salvo se ele comprovar que a sua ausência foi justificada. Né? E o mais importante é que, se não pagar as custas, não poderá propor nova ação. Ou seja, há uma ligação entre o pagamento das custas no processo na qual ele não compareceu com a sua futura possibilidade de propor nova ação. Só isto aqui dá para a gente falar um bom tempo, né? Se isso seria ou não uma condição de ação na futura, no processo, como é que seriam essas repercussões, a própria cobrança disso, mas fato é que, para a proposição de nova ação, o reclamante, a parte autora, deverá comprovar esse pagamento. Como eu disse, não dá para a gente cuidar da questão de custas se não fizer um exame par e passo sobre justiça gratuita. É um assunto relacionado, né? E isso gera uma questão, para mim, que é fundamental. Num país como o Brasil, falar de justiça gratuita é estabelecer uma ligação forte, relevante, importante, sobre o acesso à própria justiça. O país é um país que tem no seu histórico, né, uma dívida social com a justiça, uma dívida social com os seus jurisdicionados, com os cidadãos, que precisa ser, sim, enfrentada a partir do único instrumento que nós temos para fazer com que as coisas possam caminhar de uma maneira civilizada, que é o instrumento constitucional da justiça. Lembrando que a Constituição de 88
ainda que tão maltratada, foi um momento de upgrade em termos de cidadania sem comparação. Trouxe para os direitos sociais uma relevância e, principalmente, uma consciência do cidadão daquilo que ele tem de direito. E, ao ser confrontado com as lesões que fatalmente estão no nosso dia a dia, ele só tem um elemento, só tem um instrumento para se salvar, que é a busca através do judiciário. E nós temos esse resultado, nós vemos no dia a dia, a extensa judicialização da vida no Brasil. Judicializa-se a política, judicializa-se também as relações privadas, as relações com o Estado, muito mais ainda. Isso faz com que caiamos até num certo desânimo, porque a justiça acaba sendo morosa, é um serviço caro do ponto de vista do Estado, mas um serviço necessário. Justiça não é para dar lucro, justiça é para garantir a nossa sobrevivência enquanto instituição civilizada. Portanto, falar sobre justiça gratuita é algo muito importante. Fala-se sobre o acesso à justiça, o acesso àquilo que o Kazuo Watanabe fala de uma ordem jurídica justa e, por fim, a própria realização constitucional da cidadania. Quando se fala em acesso à justiça, especialmente quando se fala de custas, não teria graça falar sobre aqueles que podem pagar. Vamos falar sobre aqueles que não podem pagar, aqueles que têm problemas de natureza econômica para poder ter acesso a ela. E vamos desembocar em dois grandes aspectos: os honorários de sucumbência e as custas de perícias. A posição do CPC diz lá que toda pessoa natural, jurídica, brasileira, estrangeira, com insuficiência de recursos, tem direito a receber do Estado o benefício da justiça gratuita, pagando despesas processuais e honorários de advogados. A gratuidade da justiça, nesse mesmo artigo, fala bem claramente taxas ou custas processuais, honorários do advogado de perito, ainda mais com a acrescido de remuneração de intérprete e tradutor, se assim necessário, para a realização do feito, depósitos previstos em lei para poder depois percorrer as demais instâncias recursais. É importante relembrar que o CPC, quando fala de honorários advocatícios, dos quais são isentos, não diz respeito ao honorário advocatício da parte contrária, o honorário de sucumbência, mas sim as hipóteses em que o autor é beneficiário de algum tipo de vantagem dos serviços de advocacia, tal como os serviços por sindicato ou os serviços de assistência judiciária estatal. Portanto, não se confunde o CPC, quando fala em honorários advocatícios, que faz parte da justiça gratuita, com a sucumbência devida à parte contrária, se o autor ou a parte que perder, que não tiver sucesso na demanda. No artigo 98, parágrafo 2º do CPC, diz lá: a concessão de justiça gratuita não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência. Só a vantagem de poder ter um honorário de advogado pago por um sindicato ou por um serviço estatal de justiça, de assistência judiciária, já é um grande alento. É o que possibilita a pessoa a discutir no judiciário se tem direito ou não. Lembrando que a segunda face dessa situação é a ideia de responsabilidade do litigante, para que não se use o instrumento jurídico, a máquina jurídica, de maneira banalizada. Eu vou passar um pouquinho mais adiante aqui. A CLT vai trabalhar essa questão em alguns artigos, que seria bem interessante dar uma lidinha. O primeiro deles é facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes de tribunais, de qualquer instância, conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados de instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo de benefícios da Previdência. Hoje o limite máximo dado pela Previdência, com essa redação, vai chegar aí a o limite é 5.600, 40%. Se você receber um salário de R$ 2.258,32, em tese, você, para a Justiça, não é um hipossuficiente. R$ 2.258. É possível que em alguns locais do Brasil um valor como esse de salário seja representativo.
Mas em São Paulo, nós temos que levar em consideração que é um valor muito baixo, não é? Muito baixo. E o mais interessante, voltando, é facultado ao juiz dar o benefício. Tecnicamente, aqui vai uma pequena crítica, para R$ 2.200 não deveria ser facultado, não, deveria ser obrigatório, automático. Já recebeu menos de R$ 2.200, já dá essa justiça gratuita, pelo menos em termos de custas, automaticamente. Mas não. Diz lá, o 791 diz assim: vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar despesas, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva. Ou seja, um cara que ganha R$ 2.200, se ele for condenado em custas, não será executado imediatamente. A exigibilidade desses valores é que ficará suspensa durante o prazo de 2 anos. É algo a se pensar, não é? Num país tão pobre como o nosso, ter essa exigência para quem ganha a partir de R$ 2.500. A mesma coisa vai se falar sobre honorários periciais. O honorário pericial é sempre um dilema para o juiz. É sempre um dilema, não é? E por quê? Segundo o Correio Brasiliense, são 700 mil pessoas que sofrem acidentes de trabalho por ano. Por ano, não é? Desde unha encravada, né? Tem gente que tem unha encravada, até acidentes muito mais complicados. De 2012 a 2016, 3 milhões e meio de casos e 13.300 mortes em decorrência de acidentes de trabalho. Afastamentos que custam 22 bilhões de reais aos cofres públicos. Não é? Ou seja, antes de desenvolver qualquer tipo de preconceito, não que os juízes façam isso, né? Mas a sociedade faz esse tipo de avaliação. O cidadão vai lá e vai pedir alguma coisa no judiciário e diz que está doente e não está. Mas quem tem que avaliar isso é o médico. Né? E o perito médico no Brasil, o profissional médico é um profissional caro. Não é? Ele tem que fazer um trabalho bem feito, ele precisa ser remunerado para isso. E o que nós temos é um exército, uma multidão de pessoas que no Brasil ficam doentes, sofrem acidentes. Aliás, esse dado é só de acidentes, sem falar naqueles que são equiparados à doença. Não é? A nossa sociedade trabalhadora é uma sociedade bem adoecida. Bem adoecida. Sem dizer, doutora Regina, que nós perdemos já o chamado bônus demográfico. Né? Jovem não fica muito doente, né? Mas os velhinhos ficam tudo doentes. Tá? Então, essa ideia da perda do bônus demográfico vai fazer com que uma população mais envelhecida naturalmente tenha problemas. Não é? E vai ter que chegar no judiciário, tendo em vista que a juventude no Brasil ainda é algo muito enaltecido, principalmente para o trabalhador. Não é? E há um movimento administrativo de alteração, de mudança, não é? Manda embora mais caro para contratar mais barato, chamado downsizing, e essa rotatividade naturalmente vai fazer com que uma parcela grande de trabalhadores mais velhos, com mais idade, sejam dispensados mais cedo. E pessoas que provavelmente não poderão até retornar saudavelmente ao mercado de trabalho. A ideia que nós temos das custas periciais, ela, como eu disse aqui, a responsabilidade vai ser por parte do perdedor sucumbente. E aí vem, talvez, uma partezinha trágica da lei, né? Ainda que beneficiária da justiça gratuita. Ou seja, o juiz declarou que ele não tem condição de arcar com o processo sem prejuízo do seu sustento, e a própria lei diz, mas isso não cabe para as perícias judiciais. Algo a se pensar também. Nesse panorama, eu queria só propor duas conclusões pontuais, contingentes, e que são antagônicas. Nós veremos aí no nosso dia a dia debates, inclusive com desdobramento nas decisões judiciais, alguns pela inconstitucionalidade desse artigo, em especial porque ele afronta o direito ao acesso ao judiciário, ao acesso à justiça, né, independente do pagamento de honorários de advogado e taxas, de perícias, e um outro contingente de discussão pela sua constitucionalidade, que vai argumentar que a justiça não é um direito absoluto, né,
que há uma regulação infraconstitucional que possibilita tentar amenizar ou temperar esse rigor que se estabelece pela norma constitucional. É algo que nós veremos aí nos próximos tempos, até uma decisão, pacificação dos tribunais, nós veremos uma discussão bastante acalorada. Essa é uma delas, né, na nossa área. Cada um de vocês, com certeza, tem aí uma ideia, um pensamento sobre isso, né? Depois da hora do debate, seria muito interessante se vocês pudessem externar. Ligado ainda à questão da gratuidade, está a prova da insuficiência econômica. Prova da insuficiência econômica, né? Diz lá, o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para pagamento das custas do processo. A primeira questão que nós temos aqui é que, como diz, que o benefício será concedido à parte, pode ser tanto a reclamante quanto a reclamada, não é? Alterando a tradição bastante já enraizada da área trabalhista de que as empresas, as reclamadas, os empregadores não são detentores desse direito. Há uma mudança notável de perfil de empregador no Brasil, lógico. Nem todo empregador é multinacional ou grande empresa. Pelo contrário, as pequenas e médias e também as empresas individuais também são empregadores importantes. Há de se convir que essa alteração pode ser positiva, mas coloca a questão dessa avaliação se a parte é ou não tem problemas econômicos para poder suportar os custos de um processo, coloca nas mãos do juiz um elemento de discricionariedade para estabelecê-lo. Para que vocês tenham uma ideia, eu coloquei uma figurinha, porque diz que a apresentação sem figurinha é muito chata, né? Quando põe uma figurinha, o pessoal fica mais alegrinho. Essa aqui é uma figurinha proposta pela Serasa Experidium, né? É uma empresa bem conhecida que cuida aí um catálogo de devedores. Diz lá essa propaganda, esse catálogo da Experidium, mapa da inadimplência no Brasil. Quando são avaliadas as dívidas atrasadas há mais de 90 dias, com valores acima de R$200, os inadimplentes totalizam 35 milhões de pessoas, equivalentes a 24,5% da população. Significa que não vai ser muito difícil você encontrar alguém que está, não é, com o seu nome lá registrado num desses cadastros de devedores inadimplentes, não é? Então, a gente poderia ter aqui alguns elementos para poder ajudar o juiz, se você for advogado, para tentar convencê-lo, né? Seja que é ou que não é, né? Mas o juiz poderá ter como elementos para discutir, primeiro, a aplicação das regras práticas da experiência, já que é uma avaliação de prova, não é? O juiz pode verificar, né, através das suas regras práticas. Segundo, aliás, em decorrência disso, ter o nome incluído num cadastro de devedores, não dá para a gente ter tranquilidade de que esse cidadão ele está mal, não é, economicamente? Eu preciso de mais prova do que isso? Será que é necessário uma prova extensa? O cara está com o seu nome negativado, né, num desses cadastros de crédito. Então, eu particularmente acho que se o empregado, a parte, mostrar que está negativada, né, já seria um indício não, uma prova mais do que suficiente para poder estabelecer aí um direito ao benefício. Também a gente ouve dizer, basta mostrar a apresentação da CTPS sem registro, né? Alguém que está sem emprego, com certeza também deve estar com problemas de natureza econômica, né? Mas, falando um pouquinho, resgatando aquilo que eu acabei de dizer, desse mecanismo perverso que às vezes o emprego é substituído, não é? Alguém que ganha mais por alguém que ganha menos. Eu posso dizer que o cidadão ganhava um X, agora ele está empregado, doutora Cristina, mas está ganhando menos, não é? Pela regra prática da experiência, eu não poderia dizer que essa pessoa está tendo problemas de manutenção do seu padrão de vida. Portanto, pode ser um indício importante para eu estabelecer, olha, a regra prática daquilo que ordinariamente se observa é alguém que ganhava um valor, depois ele se recoloca no mercado de trabalho ganhando menos, não tenha dúvida que ele está, como diz uma linguagem mais popular, passando apertado. Não é? E pode ser
o suficiente para que o juiz entenda que ele é detentor do direito de ter a justiça gratuita. Tem gente que não gosta de casamento e não casa, mas tem gente que gosta muito e casa várias vezes, né? O cidadão tem 3 pensões alimentícias para pagar, não deve sobrar nada no final do mês, não é? Ele mostra para o juiz que ele tem esse concurso de obrigações para serem pagas, eu tenho certeza que o juiz vai dar o benefício da justiça gratuita para ele. Há uma questão interessante, tem gente que fala assim, não, mas a pessoa tem um imóvel, né? Tem um imóvel. Realmente, um imóvel de luxo, um imóvel mais bem dotado, pode ser um bom indício de riqueza. Mas, com os programas do Estado ao longo da última década em especial, Minha Casa Minha Vida, e assim por diante, o cidadão tem um pequeno imóvel lá no Minha Casa Minha Vida. Dá para dizer que só porque ele tem um imóvel, ele paga a prestação, ele é já alguém que está bem de vida para poder pleitear os seus direitos trabalhistas, não é? Na justiça, suportando todos os gastos de um processo? É meio complicado, né? Então, se ele mostrar lá quanto ele paga de Minha Casa Minha Vida, eu não tenho dúvida que para mim já é uma demonstração bastante inequívoca de que essa pessoa tem também problemas de sobrevivência. Quem eventualmente trabalhar com o juiz e for responsável por depois dar uma olhadinha nos pressupostos, né? Porque às vezes você pega um assistente para ajudar, né? Ele depois vai levar para você, não vai, Regina? Mas o que ele vai trazer para você? Aquele calhamaço de comprovante de aluguel, mensalidade escolar, assistência médica, né? Todos aqueles gastos diários que são até parte da vida íntima da família, né? E você vai examinar alguém que ganha pouco e ainda você tem que fazer continha para saber quanto é que sobra no final do mês para ele pagar as custas judiciais. Então, vai ter que ser aí um elemento de exame. Declarações médicas, comprovantes de despesas com hospital, clínicas, remédios, tudo isso também vai fazer parte do composto de demonstração ao juiz de que você não tem condição de dispor de parte do seu salário para bancar um processo trabalhista. Sem dizer que também nós temos, e aí é convicção do juiz, alguns que já estão pedindo, né, declaração do imposto de renda, a declaração anual de ajuste, para saber lá se a pessoa tem casa na praia, ilha de caras, né, carros importados. Pede lá a declaração anual de ajuste. A segunda também é o pedido. Veja, olha que interessante. Nós temos ao longo do tempo uma migração, né, Cris, de pessoas que são empregados para pequenos empresários. Porque a tal da pejotização, né? Se o cidadão virou um PJ, ele não tem uma declaração anual de ajuste como pessoa física trabalhadora, mas vai ter uma declaração anual de ajuste mostrando quanto a sua potente PJ faturou, né? E aí, portanto, pode ser também uma demonstração inequívoca. Certidão imobiliária de domicílio, né? Declaração de qualquer outra fonte pagadora, que também mostre um valor mais acanhado em termos de custos, serão os elementos que os juízes terão para examinar e decidir se a pessoa é ou não hipossuficiente econômica. No Tribunal Superior do Trabalho, há diversas decisões de pessoas que eram diretores de empresa, diretores de multinacional. Eu me lembro, vi há pouco tempo, R$80 mil por mês, pedindo justiça gratuita. Vocês acham que o TST deu? Deu. Deu. E o argumento é muito interessante. Mesmo quem ganha R$80 mil, que é um salário poupudo, não é? Imagina até ganha auxílio moradia, uma pessoa como essa, né? Alguém que ganha um valor como esse, né, não deixa de ser salário, não é? Eu posso até invejá-lo, porque com certeza é uma pessoa distinta, diferenciada, mas para o TST não deixou de ser salário. Talvez ele demonstrando no conjunto probatório que os R$80 mil ainda é insuficiente, por alguma razão, né? É possível que seja dado, né? Mas isso é só uma demonstração do tipo de dilema que nós vamos ter, né, se aproximado. Um tema correlato, e aliás, é o segundo tema do nosso encontro, é o que dá dor de cabeça para todo mundo, né? Que são os honorários de sucumbência. Honorários de sucumbência. A regra que nós temos, historicamente, no nosso judiciário trabalhista,
A regra é de ser indevido. É importante a gente relembrar essas coisas, porque nós funcionamos dentro de uma instituição que é formada de cultura. Cada um dos senhores são portadores de uma parcela relevante de cultura, não é? do nosso TRT. Faz 70 anos que a gente diz assim, não tem honorário para advogado, exceto os casos previstos na lei e também explicitados pela súmula 219. Que diz lá que o sindicato, ou quem ganhe menos de 2 salários mínimos, que comprove a necessidade desse benefício. Então, isso está assim bem enraizado no nosso dia a dia. Não é? Nós temos agora uma mudança fenomenal de eixo do pensamento. O honorário, que era uma absoluta exceção, passa a regra. Então, isso vai trazer para nós também uma dificuldade adicional, natural. Né? Os honorários de sucumbência, aliás, os honorários advocatícios, usualmente, a gente sabe, o trabalhador conversa lá com o advogado e estipula 30% do valor do sucesso da ação. Esse tem sido o valor que, inclusive, a OAB aceita, por vários motivos. O primeiro, que é um honorário que não ele é baseado no sucesso, ele é um honorário de risco, não é? Demora muito tempo. Ações trabalhistas, ainda que comparada com o civil, muito rápido, né? Uhum. Mas o pessoal acha que demora muito, e demora mesmo, se você imaginar que o alimento é a natureza desse direito. 30% é o usual. Nós temos a novidade legislativa agora, que estabelece que a parte vencida terá que pagar honorário de sucumbência no intervalo de 5% a 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, em proveito da parte contrária, de 5% a 15%. O juiz, ao fixar esse valor, ele levará em conta algumas questões que estão na própria lei. A primeira é o grau de zelo profissional, e esse argumento é um argumento tecnicamente reservado somente ao juiz, não é? Porque se um advogado falar que o outro agiu sem zelo, seria uma falta de ética, né? Poderia até sofrer reprimenda da sua organização profissional. O lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. São os elementos, são os parâmetros que o juiz vai ter para decidir qual dos números entre esse intervalo de 5% a 15% irá condenar a parte vencida. Aqui já começa um elemento de problematização nosso. Via de regra, e diferente da ação civil, a ação trabalhista ela é composta de vários pedidos. No civil, geralmente, é um pedido só, né? Geralmente. Ainda que não seja uma regra também absoluta. Mas, no trabalhista, você tem a hora extra, a declaração de emprego, você tem o acidente de trabalho, depois tem o vale-coxinha, o vale-refeição, você tem outros pequenos, né, detalhes que não tem, né? Vale-transporte, né? Dano moral, eu estava esquecendo isso agora, dano moral, né? Então, todos esses elementos entram num composto de uma ação e eles não têm, em tese, relação um com o outro, a não ser a relação jurídica base que se estabeleceu entre as partes. Portanto, é lícito imaginar que cada pedido terá uma natureza, um valor, né, de condenação e também um valor dado pela demanda do trabalho e tempo do profissional para o exercício dessa sua função. E a conclusão, portanto, isto aqui vai aumentar um pouco mais o nosso trabalho, Cristina, né? É capaz que nós tenhamos que dar o valor dos honorários pedido a pedido. Imaginar que linearmente, ao final da sentença ou do acórdão, possa ser dado um único valor, né, ainda que esteja dentro da convicção do juiz, terá que enfrentar o embargo declaratório, porque, naturalmente, aquele que pagar vai sempre querer pagar menos, e aquele que receber, não tenha dúvida, irá desejar um percentual maior. Então,
é natural entender que um pedido de horas extras, que é um pedido geralmente complexo, demanda uma carga de trabalho maior, vai receber um percentual que não pode ser idêntico àquele que é uma cobrança de uma multa convencional, que naturalmente, pelo menos na minha concepção, e se tiver, não for assim, podemos debater, terá um outro tipo de trabalho, um conteúdo de trabalho e tempo muito menor. Então, para cada um dos pedidos, o juiz, com certeza, será demandado para dizer qual é o valor dos honorários de cada um desses pedidos. Aí, há uma ligação com o valor que é indicado na própria inicial. O artigo 840 determinou agora que a petição inicial tem que ter lá o pedido certo, determinado, tem que dizer o que é, tem que dizer qual é o contorno que gera um valor do pedido. E o legislador optou por dizer que tem que indicar o valor, não é? Indicar o valor. Ou seja, é sobre esse valor que haverá do juiz se debruçar para depois, na condenação, dizer qual é o intervalo ou percentual de honorários que será dado. É lógico que tem já pensadores que dizem essa ideia do valor indicado não precisa ser a expressão numérica dos parâmetros que indicou para ser certo. E uma outra parcela não. Se o pedido é certo e determinado, é porque já está colocado na petição inicial os parâmetros da execução, da liquidação do pedido posteriormente. Então, é o que você vai falar, né? Mas por isso eu não vou falar muito não, senão dou spoiler aqui, né? Vamos lá. Então, é preciso dizer com certeza que haverá uma fundamentação positiva daquele que quer aumentar o honorário, a fundamentação negativa daquele que quer diminuí-la e os fundamentos legais da sentença indicando quais são desses. Isso aí vai dar um trabalhão danado, né? Vai dar mais trabalho. Uma outra questão correlata é a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca é um instituto que é muito mal compreendido e... Você vai falar sobre isso também? Não, já vou. Então, tá. Então, já. A ideia da sucumbência recíproca também tem apavorado bastante. Não é? Apavorado bastante porque, imaginando que o consumidor de serviço jurídico reclamante não é um consumidor profissional, não é? Isso com certeza vai trazer a ele uma perturbação bastante grande. Quer dizer, se eu perder o processo, eu tenho que pagar a parte contrária. E se eu perder só pela metade? Não é? Também terá que pagar pela parcela que não teve sucesso. Diz lá o 791A, na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre honorários. Então, a ideia é procedência parcial. Na ação trabalhista, do ponto de vista prático, nós verificamos que a maioria dos grandes pedidos nem sempre são condenados na sua totalidade. A hora extra, a pessoa não consegue provar tudo, mesmo que tivesse eventualmente feito na realidade. Não é? Em especial a hora extra, o salário por fora, pode ser que não consiga responder à prova a contento. Portanto, aquilo que ele não conseguir provar, terá que pagar honorários à parte contrária, pela parcela do insucesso. De início, eu chamaria aqui a atenção uma questão interessante. O dano moral, independente se há uma indústria, se há uma banalização, não é esse o objetivo da discussão. Uma primeira análise, eu diria assim, agora vai acabar os pedidos absurdos de dano moral. Vai acabar. Talvez a gente tenha que trazer aqui, resgatar a súmula 326 do STJ, que já declarou que quando se fala em dano moral, não há a aplicação da sucumbência recíproca. E o fundamento dessa súmula é o seguinte: não adianta eu pedir o valor que eu desejar para o juiz. Quem indica, quem decide, quem arbitra é o juiz. Como, portanto, não é uma situação tarifada, e sim determinada pelo judiciário, não há como resguardar, não há como haver controle sobre a parcela que eu não recebi. E daí deriva, portanto, a ideia de que eu não pago honorários sobre aquilo que, em tese, foi decisão de terceiro. Não é? Há uma discussão interessante que é justamente isso.
dizem que a súmula, alguns pensadores dizem que a súmula está ultrapassada em razão do próprio CPC, que também determina que os pedidos da inicial serão certos, determinados e com valor. Não é? Ora, se a pessoa determinou um valor para o seu dano moral, independente de ser o juiz quem vai arbitrar, ela terá que, eventualmente, sucumbir da parte que não foi dada. Os julgados civis são profundamente divididos com relação a isso. Não há uma definição, mas o pessoal, em tese, chega até o STJ. A questão paralela, e aqui começa também uma fase de provocação, né? É a questão de que os honorários de sucumbência não são da parte. O honorário de sucumbência é do advogado. É um direito do advogado, tanto no CPC quanto na própria CLT. E a ideia para provocar seria a seguinte, né? Primeiro, o juiz pode propor, conceder honorários diferentes para as partes na sucumbência recíproca? Essa é uma questão que vai provocar debate. Imagine, né? O reclamante pede dano moral, um valor qualquer de dano moral. E ele levou 3 testemunhas, tem lá todo um trabalhão para poder, né, provar, e não consegue. A reclamada não fez prova nenhuma, sequer se interessou em fazer prova ou contraprova. Os 2 conteúdos de trabalho dos advogados são diferentes. Seria lícito admitir, né, imaginando que o juiz deu um valor também, qualquer, muito menos do que foi requerido. Seria lícito dizer que o honorário do advogado do reclamante é de 15% e o honorário do advogado da reclamada é de 5%? Em razão da verificação pontual, pedido a pedido, de que o honorário é um cálculo de aproximação feito a partir do trabalho do advogado, o valor da causa, o conteúdo de sofisticação ou de complexidade do trabalho, o seu tempo, o custo e assim por diante. Então, a minha opinião pessoal é que é possível sim. É possível sim. Havendo honorário de sucumbência, a aplicação da sucumbência para, em alguns casos específicos, desde que estabelecido, né, esse conteúdo de trabalho, poderia ser diferente. Não é uma posição pacífica, porque a prática declara o seguinte: a parte pede um valor, o juiz concede reconhecendo uma parcela desse pedido, sobre o valor do pedido é arbitrado o cálculo dos honorários, e fazendo o retorno do cálculo, eu verifico quanto ganhou e quanto perdeu. E é, portanto, desse cálculo final de honorários, de um bolo, digamos assim, né, de cálculos de honorários, é que haverá a divisão percentual do que é sucesso e do que é improcedência do pedido. Então, portanto, aqueles que entendem que esse honorário é um único conteúdo, não é? Haverá uma divisão meramente percentual aritmética de quanto eu pedi e quanto eu perdi. Aqueles que entenderem que o honorário pode ser dado de forma diferenciada, não é? Poderá indicar que o autor não ganhou tudo, mas o trabalho que ele teve para ganhar aquele pouco foi muito, perto do que o réu teve de dispêndio de tempo e assim por diante. Olha, independente do ponto de vista pessoal, vocês imaginem que isso vai se desdobrar em discussão, não é? E vai fatalmente povoar aí as salas de aula, os debates e finalmente os processos. Então, estaremos aí. 10 minutos. Perfeito. Uma provocação adicional aqui é a questão dos honorários advocatícios contratuais. Segundo o Chiovenda, uma frase muito conhecida, não é justo alguém entrar num processo e sair, mesmo vencedor, com menos do que tinha. A súmula 18 do TJ, do TRT aqui de São Paulo, diz que os honorários contratuais não devem fazer parte, não devem ser cobrados
da parte contrária. A indenização pela despesa com o advogado cabe à própria parte, não entra na conta do trabalhista. O STJ não tem posição em relação a isso, tem jurisprudência dissonante, mas o TJ tem uma decisão importante, interessante, o TJ de São Paulo, que diz que o dano, a ação indenizatória por danos materiais, honorários de advogado, é sim procedente. Nós não temos ainda esse mecanismo aqui, pelo contrário, o TRT de São Paulo diz que não tem, não cabe. Fatalmente será indicado. Portanto, se eu imaginar que eu tenho uma previsão legal de honorário de sucumbência agora na Justiça do Trabalho, uma jurisprudência civil que fala e autoriza o ressarcimento, os ensinamentos doutrinários de que o venda, e também o princípio da reparação integral do dano, não há por que os advogados de empregado e empregadores requererem os honorários contratuais dos seus advogados, e também não haveria óbice essencial, ontológico, para que a própria justiça assim os caracterizasse. Portanto, estando ultrapassada a súmula 18 do nosso TRT. Indo para esse finalzinho, haveria algumas proposições de métrica de como seria valorado esse valor contratual, duas métricas objetivas, que é o próprio contrato do advogado, a tabela da OAB, ou então uma subjetiva, que seria o arbitramento. Lembrando sempre que, se eu souber que o advogado que eu contratei vai ser pago o honorário, eu vou procurar o melhor advogado, É como oficina, quando você bate o carro, você vai a melhor. A OAB ainda não se manifestou com relação a isso, mas só para ilustrar, olha que interessante, são duas decisões, eu acho que está ruimzinha a leitura, mas eu faço a leitura para vocês do que é importante. Duas decisões judiciais. A primeira: fica exortado o nobre advogado do reclamante a deduzir dos honorários contratuais o percentual ora deferido, uma vez transitada em julgado essa decisão, sob pena de ofício à OAB. Frise-se que a redução ora exigida está em clara conformidade com o disposto no artigo 35, parágrafo 1º do Código de Ética da OAB. Ou seja, o juiz, sem ser chamado, interveio na relação comercial entre o seu advogado. Não gosto de falar relação comercial, porque a OAB diz que não é uma relação comercial, profissional, nessa relação profissional entre o advogado e o seu cliente. E o segundo também é bem interessante. Fulcrado nas razões supra-convicto e com isso que a posição desse juiz, adotada em diversos feitos, de que melhor interpreta as normas aplicáveis ao assunto, e também observada a interpretação restrita, defiro o pedido autoral, condenando a parte reclamada nos honorários sucumbenciais, no percentual de 20% sobre o montante da condenação, reiterando que, com a verba de honorários sucumbenciais é revertida aos advogados, pela parte, independente da intermediação do seu sindicato, declaro que a parte demandante fica isenta de pagar verba honorária porventura contratada ao seu causídico, para que este não tenha seu crédito deduzido, ao mesmo tempo que se evita o enriquecimento sem causa do advogado, por obter verba semelhante em duplicidade e em evidente afronta ao princípio da boa-fé objetiva dos contratos. Portanto, olha que interessante, a decisão do juiz, de novo, intervém nesse domínio, que seria particular, mas ele faz conta 30 mais 15 e o advogado, de repente, pode ser considerado como sócio da causa. Então, por último, eu vou só um pouquinho mais rápido, que já me deram aqui um cheque de abandono. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé é, em qualquer aula de filosofia, ou então nos bares onde a gente toma café, a discussão interessante é o honorário de advogado e a litigância de má-fé. A litigância de má-fé, muita gente não dava porque não estava previsto na CLT, era o Instituto do CPC. O Instituto integralmente foi trazido para a CLT, tanto que, basicamente, as formas de como se convenciona a caracterização desse dano é uma cópia típica do CPC. O que venho trazer para debate, como uma novidade legislativa, é a aplicação da multa por litigância de má-fé, ou falta com a verdade, à testemunha. A testemunha. Aqui todos terão aqui um dilema, como se fosse Jekyll e Hyde,
é legal, mas como é que eu faço para fazer isso? Né? A norma fala, mas será que a norma ela está de acordo com os próprios princípios constitucionais? É lógico que ninguém deve vir a juízo para mentir, não é? Mas lembre-se que a CLT só previu a punição, não previu quais são os direitos e as obrigações da parte no processo, não é? Tal como boa-fé objetiva, deveres e das partes, como está no CPC. E as propostas de questões, de discussões que nós temos é a seguinte. Primeiro, eu aplico a litigância de má-fé na testemunha. Está comprovado que ela mentiu. Oficio também ao MP ou não? Se você oficia ao MP, serão 2 tipos de punição para o mesmo fato, que já é sempre muito complicado, né? Mas e a testemunha pode se retratar até a sentença? Se eu entender que podem ir tanto a multa quanto o ofício, em tese, não haveria por que não haver a retratação da testemunha até a sentença. A testemunha penalizada pode recorrer isoladamente, né? Mesmo que as partes não recorram. E se ela fizer isso, quem é que contrarrazoa? É uma coisa interessante, né? E a parte poderia recorrer da penalidade que foi aplicada à testemunha sem que ela também se sentisse, digamos assim, incentivada a fazê-lo? Ela é legítima para isso? Ela sofre os problemas de não ter tido a testemunha aceita, mas ela seria legítima para recorrer dessa penalidade ou não? Pois bem, em 1 hora, o máximo que eu posso fazer não é responder indagações, é fazê-las, não é? Razão pela qual, tentando respeitar o horário que foi dado, eu agradeço a todos e depois no debate a gente pode conversar mais. Muito obrigado. Muito bem, como sempre eu começo com as provocações, né, a respeito do tema. E este tema de custas é um tema bastante interessante que está chegando aos tribunais, porque os juízes estão agindo cada um da sua forma, né? Alguns estão condenando ao pagamento de custas. A primeira questão que chega é se a aplicação da nova norma ela vai partir do ajuizamento após a vigência, ou se o ajuizamento foi anterior à vigência e a audiência, a sentença depois. Questões que nós já debatemos aqui com relação a essa aplicabilidade em razão da natureza híbrida que é essa questão das custas, porque ao mesmo tempo que ela é uma questão de direito processual, ela também interfere no patrimônio da parte. Mas vamos considerar que os juízes só estão aplicando a condenação nas custas aquelas ações ajuizadas após a vigência. Ainda assim, isto não resolve o problema, né? Porque tanto em casos de improcedência como em casos de arquivamento, extinção sem julgamento do mérito, é um impeditivo, no caso de improcedência, para recorrer, e no caso da extinção, do arquivamento, de a renovação da ação. E nós temos já visto lá no tribunal a arguição de inconstitucionalidade do artigo 844 da CLT, que diz que mesmo o beneficiário de justiça gratuita, ele terá que pagar as custas para renovar essa ação, até porque o 844 também fala da necessidade de justificar a ausência, né? Então, são estes requisitos cumulativos. É inconstitucional ou é meramente condicionado ao pagamento? O que estaria por trás desta questão? Porque se o advogado ele não pede para o juiz, seja em embargos declaratórios, seja na própria petição, e não procure provar a insuficiência de recursos ou o salário anterior ou durante o ajuizamento inferior àquele limite de 40%, que o doutor Gabriel falou em 2.200, ou a insuficiência de recursos por estar desempregado, mas se estiver desempregado e recebeu também umas verbas rescisórias bastante robustas, né? Esta análise do juiz. Então, a pergunta é, doutor Gabriel, o seguinte:
Em caso de arquivamento, a fixação das custas, mesmo em caso de beneficiário da justiça gratuita ou omissão do juiz a esse respeito, o senhor entende que seria inconstitucional a necessidade de comprovar ou pelo menos justificar a ausência? O que estaria por trás dessa necessidade? Seria a seriedade, a responsabilidade dos advogados, da presença das partes? Seria coibir abuso? Qual seria o enfoque constitucional desta norma? Doutora Regina, pergunta de coordenador é sempre muito boa, né? Não tem jeito. Esse é o primeiro ponto. Eu não tenho dúvida, há um artigo escrito há não muito tempo, de um juiz carioca, que fala um pouco desse ressentimento que a lei trabalhista da reforma parece que materializou, né? Um sentimento negativo, quase que uma... Como é que eu vou usar uma palavra para não ser muito deselegante, né? Um ódio do legislador em face das ações trabalhistas. Então a gente percebe, conversando com um colega que fez um pequeno trabalho estatístico, somente 6 das mais de 100 alterações são de alguma maneira beneficiáveis para o trabalhador. Aliás, eu vou pegar isso que você falou, não é tão prejudicial, né? Não beneficia, mas não é tão prejudicial. Todas as demais fazem menção sempre a benefícios para a reclamada. Então não tenho dúvida de que são opções do legislador, e faço essa expressão com o maior cuidado possível, né? No sentido de diminuir ao máximo, de dificultar o princípio de acesso à justiça. Toda declaração de inconstitucionalidade ela tem que ser bem fundamentada, lógico, né? Só que o fundamento dela sempre é um fundamento principiológico, um fundamento político. Há uma possibilidade de fazer essa adequação entre o que é o acesso à justiça, mas que vai exigir uma retórica de natureza, como eu disse, política, de convencimento dos magistrados, em especial dos desembargadores. A minha opinião é que, especialmente, ter que pagar as custas para propor nova ação, né, padeceria da questão de ser inconstitucional. O estabelecimento, talvez, de um pressuposto, assim, para a futura ação, que não encontra paralelo. Quem não paga honorário, quem não paga as custas, o que deve ter é o seu nome incluído, né, na dívida ativa. E ponto. Né? Depois que o Estado que cobre. Agora, dizer que esse pagamento é óbice para a futura demanda é talvez um traço de natureza política, né? Portanto, enfrentando a questão constitucional de acesso à justiça e que deve talvez ser objeto de atenção dos tribunais. A minha opinião, assim, objetivo a sua questão, professor, é de que realmente é inconstitucional. Agora, taqueada a palavra. Tem o microfone. Nós vamos... Quem não quiser fazer pelo microfone pode escrever também. Boa tarde. Boa tarde, César. Que bom. Eu vou ser bem objetiva em questão aqui do honorário de sucumbência. Por quê? Conversando com alguns colegas, tem alguns que têm um entendimento contrário ao meu. No número de pedidos. Por causa do número de pedidos que tem uma ação trabalhista. Então, o que eles entendem? Que se a pessoa não perder integralmente as horas extras pleiteadas, ele não sucumbiu. O meu entendimento, mais processualista civil, se ele pediu 100, ele ganhou 50, há uma sucumbência. Com a minha análise, ele poderia recorrer adesivamente aí? Ele poderia recorrer ordinariamente? Então, há sucumbência. Então, há honorários. Qual está sendo o entendimento? Depois eu tenho uma questão sobre testemunha bem rápida também. Tá bem. A sua pergunta é excelente, doutora Silvia. E folgo muito em vê-la aqui. Do ponto de vista doutrinário, essa sua colocação está diretamente ligada a um conceito de sucumbência formal e sucumbência material. Não é? Aquele que perde parte do processo, ou do seu pedido, não tem obstado o direito material, o direito processual, de buscar o restante no judiciário. O que eu aproveitaria, um gancho da sua colocação,
é a ideia de que se eu peço alguma coisa e não perco integralmente, não é? Eu não devo pagar sucumbência. Ou seja, eu vou ampliar o seu entendimento, que é o seguinte, ou pelo menos a sua colocação, né? Se eu posso, tendo perdido uma parte, recorrer, em tese, eu não perdi o processo. Né? Eu não perdi o pedido. Processo não, mas uma parte do pedido. O pedido, perdão. Eu faço só uma reminiscência que um processo trabalhista é uma coleção de vários pequenos processos. Né? Então, se eu examinar um, eu dou conta de todos. Se eu perder, portanto, uma parcela do pedido em razão da prova, esse pedido ele não é totalmente improcedente, portanto, eu não pagaria primeiro a sucumbência recíproca, não é? E teria a condição, sim, de recorrer. E eu acho que é uma interpretação conforme a estrutura judiciária trabalhista muito adequada, não é? Muito adequada, não é ruim. Porque se eu não conseguir provar, não é porque o direito não existiu. E isso é fundamental. Isso é fundamental. A testemunha que eu tinha não foi no dia. Não é? É diferente das questões que são de natureza mais objetiva e documental, na qual o advogado pode fazer análise preventiva antes de entrar com a ação. Não é? E se eu não tiver isso bem claro, não é? Eu não vou conseguir fazer, quando digo eu, nós, não vamos conseguir fazer com que o advogado tenha um amadurecimento na sua atividade. O amadurecimento da atividade do advogado, inclusive a partir da realização dos atos de preparação da audiência, do processo, eles podem levar a um pedido mais enxuto, mais responsável, não é? Com menos trabalho e melhor qualidade. Mas se houver a sucumbência, ele vai pensar melhor. Sem dúvida. Mas não é ele que paga, né? Eu posso usar essa tua... Ela disse assim, não é ele que paga, então ele faz. Esse é o problema, a gente está batendo na parte, coitado. Com certeza. Não, mas a parte tem essa maneira de ir atrás, né? Pode fazer uma representação, etc. Se a gente for pensar nisso, a gente não faz mais nada, né? Mas vou pensar sobre isso. Eu ainda tenho dúvida, realmente, sobre essa sucumbência. Provavelmente, por enquanto, ainda eu vou achar que há uma sucumbência. Mas não vou desfazer do entendimento, obviamente, vou procurar estudar para amadurecer a ideia. Mas depois você me fala, que eu também estou curioso. Com certeza. Tá? Em relação a testemunhas, a litigância de má-fé, o que vou passar a fazer? Eu digo porque eu estou num período de férias tal, e devo retornar, e isso foi amadurecendo também. Adverti-la na hora de qualificá-la e pegar o compromisso dela sobre a litigância de má-fé. A partir daí eu entendimento, estou amadurecendo a ideia. Eu entendo que ela teria direito a recorrer se eu entendesse. Nós temos dois aspectos aí. Eu vou falar de forma muito simplista, que eu não aprofundei nenhum estudo. Em relação à litigância de má-fé, para mim, ele é uma fraude processual. Em relação ao falso testemunho, é fraude material, é fraude em relação aos fatos. Óbvio que tem uma questão processual aí, tal. Então, eu entendo que ela poderia, sim, ser declarada litigância de má-fé, e eu também poderia, principalmente se eu conseguir constatar, tiver alguma prova ou algum indício forte de que ela mentiu, oficiar o Ministério Público para que haja a ação penal do crime de falso testemunho. Isso é o entendimento que eu tenho em relação a isso. Em relação a recurso, quem vai contrarrazoar? Eu lembrei no caso, ao contrário, quando havia a necessidade do recurso de ofício. A União, por exemplo, não recorria, mas de ofício subia para que o segundo grau revisse aquela sentença. Poderia acontecer a mesma coisa, ela recorrer, não haveria a contrarrazões, mas seria revisto a segunda instância. É interessante. O sistema não prevê isso, né? Não. Como mais seria razoável, né? Até por uma questão de tranquilidade, né? Senão a testemunha, se não poder se defender, fica complicado, né? Nós falamos aqui, lembra, foi na aula do ano passado, né? Que ela se equipararia ao perito, que não é parte no processo, mas que ele tem direito a falar no processo, né? Mais alguém, gente? Tem mais alguma pergunta? Ali atrás, por favor.
Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu queria falar sobre responsabilidade solidária e subsidiária. Às vezes você pede na reclamação o reconhecimento e se ele é julgado improcedente esse pedido, a sucumbência é sobre o valor total da ação. Mas será que isso seria justo? Porque é um pedido declaratório. Seriam duas, né? duas condenações, né? O que a jurisprudência tem mostrado sempre é que o juiz pega o valor total da sucumbência e pode dividir entre as partes. Não é? No caso de valores que são meramente declaratórios, a lei também fala que pode ser feito uma arbitragem do valor. Não é? Ele arbitra, ele coloca o valor que entender melhor dentro do máximo limite que ele tem para condenar o autor ou a parte na sucumbência, até os 15%. Né? Então, com certeza, quando tem um litisconsórcio com mais pessoas, não é 15% para cada um, né? Seria isso. Mas os 15% com certeza não vai contentar a todos os advogados, vai ter que haver uma... Interessante a pergunta dela, porque se a empresa argui a ilegitimidade de parte, dizendo que não é responsável subsidiariamente, e ela é condenada subsidiariamente, ela perdeu. Mas né? ela pode ser condenada em alguns pedidos e não em outros que são personalíssimos do empregador. Tem essa Sim, questão mas também. ainda que ela seja condenada subsidiariamente, realmente ela seria sucumbente. Eu estou pensando aqui, será que elas vão parar de alegar que não são responsáveis, porque fica um pouco mais onerado, porque a grande maioria acaba sendo responsabilizada, né? Me parece que também é uma possibilidade, porque ela, sendo condenada, subsidiariamente responsável, ela perdeu, ela é sucumbente, ainda que ela tenha alegado isso. O que você acha? O inciso 6º da súmula 331 diz que o responsável subsidiário, ele é integralmente responsável por todos os débitos da sentença, né? Não faz essa distinção, a menos que seja a distinção temporal. Ele faz aquela divisão pro rata. Eu até entendo que pode existir uma questão de condenação horizontal pelo tempo e também de condenação vertical, conforme o tipo de condenação, lógico. Né? Imagine um vigilante que tem tido a sua lesão de dano moral, ferida a sua dignidade, na base e não no local onde trabalha, não dá para você dividir, né? Atribuir essa lesão material ao tomador. Esse é o primeiro. Mas o TST optou, na hora de fazer a súmula, dizer assim, o subsidiário responde por tudo. Se eu entendi, então, a sua colocação na hipótese dessa subsidiariedade não ficar comprovada, não é? O juiz só vai arbitrar um valor de sucumbência com relação aos honorários. Provavelmente vai ser menor. Se provar, aí entra no total da sucumbência arbitrada ao pedido. O que a gente poderia, talvez, trabalhar aí, e como a professora Regina comentou, após a alteração da Lei 6.019, trazendo para o âmbito legal a questão da responsabilidade subsidiária, deixou de ser uma construção jurisprudencial que poderia ser atacada porque o contrato entre a reclamada e a terceirizada é civil e nós não teríamos competência, para estabelecer agora uma ligação legal. A responsabilidade é subsidiária. E todo aquele que responde por esse tipo de responsabilidade, que não é direta, ele tem obrigação da vigilância e da eleição do seu contratante. Portanto, acaba, do ponto de vista da defesa, dizer, não tenho nada a ver com isso. Tem sim, né? Vai responder como fiador. E isso tem um desdobramento ótimo. Aliás, seria excelente falar mais sobre terceirização, porque toda a defesa das reclamadas irá mudar. Todas. A concepção de comportamento das empresas terá que mudar. Não é? A ponto de banco, nada contra os bancos, hein? Tá? Aliás, eu tenho alguns como clientes lá em Osasco. Mas olha só, o banco diz assim, eu não conheço o vigilante que armado está dentro da sua agência. Você acha que é possível isso? Não, eu não conheço, nunca vi essa pessoa. Dá para entender? Isso faz parte de uma tradição anterior à Lei 6.019. Né?
As novas defesas, com certeza, irão tratar dessa situação de uma outra maneira. Temos mais tempo para mais uma pergunta. Posso? Tem mais Eu tinha alguém mais que gostaria de fazer pergunta? Só para a gente dar oportunidade. Se não tiver, ela faz a segunda. Tem uma pessoa lá atrás que também quer fazer a pergunta. Vamos só... no intervalo, o doutor Gabriel estará aqui à disposição, só para a gente dar a chance de outras pessoas participarem. Olá, a questão da execução das custas, no caso do arquivamento, eu queria saber como que vocês estão pensando que ela vai se dar, se teria que intimar a União, enfim. A lei diz que as custas serão executadas no próprio processo. Não é? Então, tem gente que está dizendo que o juiz não pode executar de ofício. Não. Se o juiz não pode executar de ofício, não vai executar as custas do reclamante, né? E tem também, doutor Gabriel, aquela questão do valor que a gente tinha, né? Se o valor for pequeno, não se executa. Eu não sei se ainda tem essa norma, né? Existe, né? Da Procuradoria, né? Da Federal. Aliás, eles não querem nem saber de conta pequena, né? Conta pequena eles não querem ir atrás. Então, se aplica sim. Né? Eu acho que se aplica sim. E realmente não teria sentido o Estado despender esforço caro, né, para... eu não sei qual é o... Você sabe qual é o valor da cobrança da Procuradoria? Eu acho que a última vez é 10 mil reais. 10. Então, 20 mil, né? 20 mil, né? 20 é o que a gente usa no dia a dia. Me parece para o que... INSS, é isso? Então... Que o objetivo aqui da norma não é nem executar custas, é realmente impedir o abuso, né? É realmente dar maior responsabilidade, é realmente fazer com que as pessoas não deixem de comparecer porque não gostou do juiz. Não gostei na vara que caiu, então não compareço, né? Me parece que o que está de fundo não é nem recolher mais para o Estado, né? Com relação ao valor... É até incongruente, porque eu só posso cobrar até 22 mil, né? E se entre 20 e 22 tem que só pegar o valor direitinho, não há razão para executar, né? A norma cairia no vazio. E norma que cai no vazio é facilmente assimilada por advogados. Esse é o primeiro ponto. Né? O segundo, eu queria saber como é que a gente faz para divulgar, para não gostar do juiz lá de Osasco, para não ter... Gente, vamos agradecer ao doutor Gabriel pela palestra que nos ofereceu. Um intervalo de 10 a 15 minutos e já retornaremos com a doutora Cristina.